os meus pais sempre, né, incentivaram. E no meio do movimento espírita, como diz aquela música do Grupo Bem, né, Ombros de Gigantes, eu tive vários gigantes na minha vida. Tive vários no movimento espírita que a tarefa que a gente pretende, que a gente já iniciou e que tá aqui hoje para comemorar com vocês esse trabalho, ele já está há uns 2 anos mais ou menos acontecendo, né? A questão social. Só que a gente resolveu e percebeu que o bairro de Muxaba estava com essa carência, né, em relação a um grupo de estudo, a casa espírita, a palestras. E por que não unir o trabalho que a gente já desenvolvia com o trabalho espírita, efetivamente, né, uma casa espírita mesmo. Então. E é isso, gente. Assim, o trabalho a gente pretende, a gente já nesses moldes, né, às sextas-feiras, a gente vai continuar com a palestra por enquanto nesse espaço aqui. Esse espaço é um espaço provisório, mas o trabalho já começou nesse trabalho com as famílias e com as palestras públicas na sexta-feira, nesse horário. Então, o trabalho de Jesus é assim mesmo. Quando a gente começou, de 3, 4, foram surgindo trabalhadores e mais. Então, assim, o grupo já tá grande. Gente que eu não esperava, que não era, gente até que não era do movimento espírita, e isso é legal E o meu trabalho também, aqui não foi nenhuma dissidência de nenhuma casa, o nosso presidente da SGE está aqui para comprovar isso, porque o nosso trabalho com os jovens lá, né, que a gente já desenvolve um trabalho com os jovens lá, permanece, o trabalho com a juventude da SGE, então eu estou vinculada. É como se fosse uma casa ligada a outra, né? De coração, casas irmãs. O trabalho é diferente, mas casas irmãs não continuam trabalhando na SGE com a juventude, porque é o trabalho que motiva, sempre me motivou. Cada um escolhe, né, uma coisa que move o coração. E o criança e jovem, para mim, sempre foi. Desde o Dias da Cruz, quem me conhece um pouquinho sabe que eu evangelizei a Thaís no Dias da Cruz, eu tinha uns 7 anos, então desde o Dias da Cruz, essa parte de evangelização, e é o que me move, é o que me motiva. Cada um encontra na doutrina uma motivação. Uns são palestrantes, como o Luiz, e outros desenvolvem. A minha motivação é o trabalho com a criança e com a juventude, e unindo a outros trabalhadores que têm vários focos, e assim a gente pensou na SEM. E aqui hoje, todos que estão aqui hoje, dentre todos que estão aqui hoje, muitos foram os gigantes na minha vida. Foram aqueles gigantes, são aqueles que plantam para a gente colher. Eles plantam primeiro, a gente pega pronto. E o que a gente tem que fazer, o nosso papel é plantar para que esses que estão vindo aí, essas crianças, esses jovens, venham colher esses frutos. Nem sempre o que a gente colhe é a gente que plantou de bom. Às vezes uma pessoa te mostrou o caminho, uma pessoa te mostrou esse trabalho. E só tenho a agradecer a presença de vocês. E a gente está precisando de trabalhador, né? A gente está precisando de tudo, assim, todo o apoio, porque começar não é fácil, vocês sabem. No dia de hoje, para acontecer essa reunião aqui, aconteceram diversas coisas, imprevistos, para chegar até aqui. Todo mundo que é trabalhador espírita e está no movimento espírita sabe que os imprevistos acontecem, né, que a gente precisa se fortalecer. E eu só tenho a agradecer. Obrigada. Ok? Até o Jesus me salva. Entrega para o Jesus. Pedir a palavra agora ao Juscelino, por favor. Boa noite a todos. Com muita satisfação que nós estamos aqui vendo nascer mais um ponto de luz em Guarapari. Eu cheguei aqui que só tinha o Kardec,
né? De lá para cá, já somos mais de 10 casas. E a Sociedade Espírita agora de Muxaba, né, é a caçulinha, né, a mais recente. Mas antes dela surgiu mais agora, recentemente, aqui em Santa Mônica, Servos de Maria de Nazaré. E antes um pouquinho o Neger, lá em Condados. Então, a Dalva está aqui, né, não vai me deixar mentir sozinho, que essa iniciativa, né, desses irmãos que estão lançando aqui esse ponto de luz é uma das partes do nosso plano diretor de trabalho da FEB. Então é com muito louvor, com muita alegria que aqui estamos. O representante do CRE está aqui, né, o Nélio, mas ele está representando o Núcleo Jerônimo Ribeiro, Núcleo Espírita. E eu quero aproveitar essa fala aqui para convocar todos que façam o mesmo que estão fazendo aqui, né, fundando mais um ponto de luz, que nos dê sustentação nesse ponto de luz também lá de Condados, que é um pouquinho mais afastado de Guarapari, mas não é tão longe assim, é 15 minutos daqui lá. No tempo de Jesus não tínhamos carros, não tínhamos ônibus, o máximo que existia era um jeguinho. E Jesus e os apóstolos iam aonde precisavam. Então, eu peço socorro aqui, aproveitando essa oportunidade, lá para o Núcleo Jerônimo Ribeiro, Espírita, que começou já a desenrolar, a desenvolver as atividades. Então, nós estamos precisando urgente de trabalhadores. As reuniões públicas lá, por enquanto, às quarta-feiras, às 19h30. Já temos pessoas da comunidade frequentando. E estamos com um trabalho também de assistência e promoção social no sábado, a partir das 15 horas. Nesse sábado agora, vamos inaugurar lá um curso de flauta doce, com a nossa companheira Ângela, lá de Anchieta, que é professora de música. Então, gente, eu peço socorro a vocês, nem que for assim, eu posso ir lá uma vez no mês, no sábado. Procurem a mim, o Nélio ou o Jorge, que estão aqui, para participarmos também dessa iniciativa, que é tão nobre quanto essa aqui, que nós estamos presenciando nascer aqui agora. Passar a palavra agora para... Eu vou pedir o Oswaldo Viola para falar umas palavras, é representante da Federação Espírita do Espírito Santo, por favor. Boa noite a todos. Para mim é um prazer muito grande. Eu sempre estou acompanhando a Dalva, nossa presidenta, que está presidente da Federação Espírita, sempre com o nosso amigo Aloysio. Fico muito feliz, porque eu tenho acompanhado já há alguns anos, 17 anos, e realmente Guarapari está crescendo em unidades espíritas. Isso é muito importante. Realmente, como disse o Juscelino, é uma rede de luz que a Federação Espírita Brasileira tem como meta, e é um projeto de Jesus, fechar essa rede em todos os estados já tem, em todos os municípios, em todos os bairros, no futuro breve, para que todos possam beber essa água fecunda, que é o Consolador prometido por Jesus. Então, está de parabéns, Guarapari, parabéns a toda a equipe, e é um prazer e uma honra. Obrigado. Passar a palavra agora para o nosso amigo Aloysio, vice-presidente da SEM, e depois ele vai encaminhar a nova para a palestra, por favor, para apresentar. Deixa eu pegar numa posição aqui que todos possam me ver, né? Por isso que lá de cá fica melhor, eu acho. Para estragar a arrumação do pessoal. Então, quando foi inaugurado a Sociedade Guarapari dos Espíritas, na ocasião estava presente lá o senhor da UNIR, que é da Casa Espírita Cristã,
uma das casas mais antigas do estado. Ele disse uma frase que eu nunca mais vou me esquecer. Ele disse: mourões juntos não fazem cerca. Então a ideia é exatamente espalhar os mourões e ligar esses mourões com arame para formar cerca. Não é isso? Então a gente tem aqui representantes das casas, inclusive eu falei para a Dalva, eu vou depois conversar, que a minha vontade é ter um banner com todas as casas espíritas de Guarapari. Eu vou ver se eu faço 12, que aí cada um tem uma. E aí a pessoa fica à vontade. Quinta-feira eu vou lá na sociedade, da Associação Espírita Uribaça Novo, do Jair, o Jair é o presidente. Na quarta-feira eu vou no Gerão Ribeiro, lá onde o Nélio é o presidente. No domingo eu vou na SGE, na segunda-feira eu vou no Kardec, na terça-feira eu vou no SEDAC. Então a gente tem palestra praticamente todos os dias da semana aqui em Guarapari. E quase ninguém sabe. Então é importante. Terça-feira eu vou no Sheila. A Zaurô foi a minha evangelizadora. Ela que me ensinou mediunidade. Né? Na Estrada Damasco, o estudo do aprendiz é na segunda. E tem essa palestra. Né? Então, Denise do Portal da Luz. Somos todos irmãos. Então eu tenho uma facilidade, em função da minha tarefa, de agregar lideranças em torno de mim. E a ideia é a gente ir estimulando. Nós queremos lembrar com muito carinho de quem inaugurou o movimento espírita em Guarapari, o nosso querido Manuel Sampaio, provavelmente presente, que ele não ia faltar uma oportunidade como essa. Eu disse, inclusive, Mercedes, que é a primeira vez que eu vejo um morto no próprio funeral. Primeira vez. Seu pai recebia as pessoas e abraçava. Então, assim, a grandeza espiritual de uma pessoa simples, que muitos de nós não percebemos a grandeza. O nosso Manuel Sampaio. E é pra gente importante homenageá-lo, porque foi a primeira casa espírita, foi GEAC. A Zaurô, a Zeila, né, o pessoal do Sheila era do GEAC. O Nélio era do GEAC. Né, Jair? Todos nós, o Sandoval já nos conheceu na SGE, mas chegou em GEAC também, não foi Sandoval? O Sandoval é da Casa Espírita Corina Novelino, que fica na Mar do Norte, na Praia do Morro. A Mar do Norte tem 2 casas espíritas. Então, essa é a ideia. União. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: Marcelo deve ter brigado com a Luísa. Aí a Marcelo falou: Luiz, fica na vice-presidência, porque o bom de ser vice, Dalva, é que vice não precisa fazer nada, entendeu? Só que às vezes a gente quebra a cara, né? Aí a Marcelo falou: fica na vice-presidência, que aí já vão saber que eu não briguei com você. Aí eu fiquei pensando: agora vão achar que eu briguei com o Ney, que o Ney é o presidente da SGE. Ney, eu estou brigado? De jeito nenhum. Então somos todos irmãos. A ideia é realmente confraternizar, trocar experiências, dar encaminhamentos, como aconteceu com o Juscelino aqui, desabafando a questão do Gerando Ribeiro. Então vamos dar um socorro para o Gerando Ribeiro, né? Então a ideia é essa mesmo, tá? Então para a gente é uma honra ter a Dalva aqui conosco. O Geraldo está lá? O Geraldo lá do... Não é Geraldo não, ele está aqui não. É o Geraldo. Vem cá, Geraldo. Geraldo é da Casa Espírita Dr. Joseph Gleber. É o Geraldo mesmo? Tá de cabelo branquinho, não, né? Eu pensei que fosse o Geraldo, não. Mas enfim, de qualquer forma vale a lembrança. Não. Acho que é problema. Parece, não parece? Não. Então, a Dalva, eu digo que a Dalva é a diva do espiritismo. Porque a Dalva tem a destreza, a sabedoria administrativa e, ao mesmo tempo, ela tem a docilidade feminina para conduzir um movimento espírita capixaba. É claro que a minha voz não vale, mas se dependesse de mim, eu votaria uma lei para a Dalva ser presidenta até ela desencarnar. Mas eu já falei isso para ela mais de uma vez, né?
porque nós passamos momentos difíceis na federação. E Dalva chegou no momento difícil. E Dalva semeou a paz. Então, para a gente realmente é uma honra tê-la aqui conosco. Com uma biografia extraordinária, a Dalva é de Volta Redonda? De Volta Redonda, né? Então, ela tem a família toda milita no Espiritismo. A Silene Dalva, minha amiga querida, a Leila, né? A Leila Brandão, que o pessoal já conhece, excelente palestrante. Aliás, teve que trazer a Leila Brandão para fazer um tour aqui no final de semana, começar na sexta e terminar na segunda no GEAC. Né, Lélia? A Leila Brandão muito boa. Então, assim, a Dalva já é a segunda vez que ela é presidente. A primeira vez ela foi 2 mandatos e essa também 2 mandatos. Fora isso, ela foi vice-presidente da Maria Lúcia. Então a federação ganhou esse acolhimento, essa união. E nós somos irmãos, né? Somos guiados pelo mesmo ideal, o ideal espírita. Então para a gente é uma honra ter todos vocês aqui, viu, Sandoval? Abraça todo mundo do Corina, viu, Jair? Estou vendo ali o Delane e a Luciana, que também é lá da SEB, faz um trabalho fantástico na SEB, né? O Ney, nosso querido presidente lá da SGE, o Jorge, que é um guerreiro que trabalha no Bezerra e agora está lá no Jerônimo, lá firme, né? O Nélio, que é um trabalhador incansável aí do Credo, do GEAC. Como é que é o seu nome? O Amarílio, lá do Sheila, um abraço lá. Eu prometi a Zaurô de fazer uma palestra lá para vocês, tá bom? E você? Gislaine, da Estado de Damasco. Casa, olha como é que eu sei, Casa de Evangelização Espírita, Estrada de Damasco. Eu participei, acompanhei o momento da fundação da Estrada de Damasco. A Jana estava no GEAC, na mesma época nossa, né, Juscelino, né, a Nilson aqui, a nossa querida Denise Toffoli faz um trabalho fantástico lá, social, na Casa de Evangelização Espírita Portal da Luz. A Mercedes podia ter vindo aqui para representar o GEAC, Mercedes, né? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a nossa querida Dalva, que Dr. Bezerra, que os benfeitores espirituais possam inspirá-la nesse momento solene, que é a inauguração da nossa Sociedade Espírita Uruçaba. Boa noite a todos. Muita paz a todos vocês. Que Jesus abençoe a cada um, cada casa aqui representada. A gente agradece com muito carinho aos convites feitos aqui para participar dessa festa de comemoração da abertura de mais uma casa espírita. Em nome da diretoria da Federação Espírita do Estado, eu trago esse abraço, esse voto de muito sucesso para todos os tarefeiros dessa casa, que possam estar sob a proteção de Jesus neste momento em que abrem as portas para acolher o público e oferecer a cada um consolo, orientação, esclarecimento da doutrina espírita, essa doutrina que tem sido o roteiro de nossas vidas e que tem acendido em nossos corações esse ideal sublime de participar dessa seara. Lembrando que Jesus, quando esteve palmilhando os caminhos difíceis da terra, naqueles tempos recuados, ele olhava com compaixão a multiplicidade de sofrimento à sua frente e dizia: a seara é tão grande e tão poucos os trabalhadores. E recomendou que nós orássemos para pedir a Deus que enviasse mais tarefeiros, mais ceareiros. Nessa metáfora bonita da seara, que a seara é o espaço de semeadura, é o espaço de colheitas. Então Jesus orientou que nós pedíssemos a Deus mais tarefeiros. E essa questão da oração é uma questão muito forte
para nós todos espíritas, porque nós sabemos como funciona esse processo de movimentação psíquica em direção ao alto. E sabemos que esse movimento que se faz pelo pensamento, pela verbalização, ele não tem barreiras nesse mundo de energia, nesse universo, esse oceano de energia que nos circunda. Os nossos pensamentos não encontram barreira. Nós, espíritas, sabemos que esse corpo biológico que nos circunscreve não nos aprisiona. Nós estamos ligados a ele, mas somos seres espirituais irradiantes. E essa irradiação se propaga indefinidamente. E se existe sinceridade na movimentação do pensamento, ele alcança o seu objetivo e tem sempre respostas. Então hoje também a gente vive um tempo de muitas dificuldades. Nós vivemos o tempo da transição. Esse tempo estava previsto desde a época de Jesus. Nos sermões proféticos, Jesus já indicava momentos que viriam à frente, que trariam essa turbulência que nós estamos experimentando agora. Então nós estamos num processo de transformação muito acentuada, e as pessoas, diante desses abalos que acontecem, se sentem inseguras, se sentem fragilizadas, se sentem desorientadas. Então nós precisamos muito que esses espaços de divulgação da doutrina espírita se implantem em toda parte, e que mais tarefeiros assumam o compromisso com o espaço, de mantê-lo aberto, de propiciar a oportunidade a outros corações de alcançar esse aprendizado que para nós já é um roteiro de vida. Então é muita alegria poder participar deste momento aqui, que mais uma instituição se implanta e mais tarefeiros se apresentam, e esse momento está especialmente bonito por perceber que as casas espíritas desta localidade estão presentes apoiando essa nova possibilidade de difusão doutrinária. Eu me lembro que Allan Kardec, ele, quando codificou a doutrina espírita, ele não se limitou a constituir a base do espiritismo. Ele também se colocou na estrada para a difusão, usando os veículos da época, com as dificuldades naturais da sua época. E ele também criou o espaço de concentração dos esforços nos estudos e na propagação da doutrina, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele também não se limitou a isso, ele escreveu orientações para o futuro. Aqueles que gostam de ler e pesquisar, o projeto 1868 está em Obras Póstumas, que é uma publicação que foi lançada à lume depois da desencarnação de Allan Kardec. Esse projeto contém toda a orientação necessária ao futuro do movimento espírita. Então, Kardec não só codificou a doutrina, quanto fundou o movimento e orientou esse movimento na sua época e deixou orientação futura para o movimento. Então, nos textos que ele nos deixou, em certo momento, ele compara a casa espírita a um observatório astronômico. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse texto. Ele indicava o espaço da instituição espírita como espaço de cultivo da ciência espírita. O espiritismo não foi apresentado por Allan Kardec como uma religião. O espiritismo foi apresentado como uma ciência. É a ciência nova que vem revelar ao homem a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Essa é a definição dada por Allan Kardec para o espiritismo.
Então, é uma ciência de observação do fenômeno psíquico. O fenômeno psíquico é um fenômeno que envolve toda a nossa história de seres espirituais, vestidos temporariamente na roupagem biológica, transitando no mundo em direção à nossa meta, que é o desenvolvimento de todos os nossos potenciais para atingirmos a plenitude de ser. Então, o Espiritismo como ciência, ele observa esses fenômenos a partir de metodologia também experimentada por Allan Kardec e que mostrou a sua produtividade. Então, nós temos o método, nós temos as orientações e podemos prosseguir na produção dos aspectos da ciência espírita que favoreçam a consolidação dessa visão nova de mundo que a doutrina instituiu, uma visão de mundo centrada no conhecimento da lei maior da vida, na existência da inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas, e nas leis que regem todo o mundo moral em que nos movimentamos. Então, por que a ciência espírita viabiliza a instituição de uma filosofia nova, e uma filosofia que amplifica o nosso olhar, que nos estabelece na firmeza da convicção de que somos seres espirituais e não seres transitórios, frágeis, que circulam pelo caminho do mundo, é por isso mesmo uma religião, é por isso mesmo uma movimentação da alma na direção do Criador, na busca de religar-se a esse poder maior. Então, a religião que o Espiritismo funda, ela está baseada no conhecimento. E o conhecimento é que estrutura a firmeza da convicção. Então, veja, quando Allan Kardec comparou a casa espírita a um observatório astronômico, ele deu um tom do que deve ser a nossa ação. Nós devemos trabalhar pela difusão do gosto pelo estudo sério e continuado da doutrina. Não há que convencer a pessoa a acreditar naquilo que eu estou dizendo a ela. Não há autoridade que tenha o poder de impor esse ou aquele modo de ver. Não, na movimentação espírita é aquele incentivo que se deve dar continuadamente para que a pessoa se aproprie desse saber e ela seja capaz, a partir do conhecimento que ela estabelece para ela mesma, ela seja capaz de analisar o que é bom e o que não é bom. Porque publicações existem muitas no cenário, desde que o Espiritismo deixou de ser algo mal visto e passou a ser alguma coisa que faz parte das novelas, dos cinemas, das peças de teatro. Abriu-se um novo nicho de investimento editorial e muitas obras têm sido oferecidas. Nós é que devemos saber analisar, e para poder analisar, nós temos que ter um conhecimento firme dos princípios, dessas bases. Então, o observatório astronômico, eu fico imaginando nessa figuração que Allan Kardec faz, é um espaço que congrega criaturas voltadas ao conhecimento dessa ciência, astronomia. Todos os que se congregam num observatório astronômico são seres que estudaram para poder utilizar por proveito os instrumentos que estão ali presentes na observação dos astros, no delineamento de leis em relação a esse campo do saber. Então, mas nenhum observatório astronômico vive isoladamente.
Na medida em que uma equipe descortina algum aspecto novo de toda essa gama de astros que existem no universo, compartilha imediatamente com outros observatórios astronômicos. Então é mais ou menos isto. As casas espíritas, elas não estão ligadas por vínculos de obrigatoriedade ou de hierarquia ou de imposição de qualquer sorte. As casas espíritas, elas estão ligadas pelo valor moral da doutrina que todas abraçam. E cada casa espírita tem sua equipe de tarefeiros, tem os seus trabalhadores, tem os seus estudiosos, tem os seus divulgadores, mas toda movimentação que ela faz vai repercutir nas outras unidades espíritas também. E todas podem se fortalecer reciprocamente por esse intercâmbio que a gente deve promover e manter contínuo. Por isso que eu fico feliz de ver os representantes das demais instituições presentes na abertura dessa casa. E nós ficamos na certeza de que essa unidade espírita vai ter o apoio necessário, né? O presidente está aqui, vai ter o apoio necessário para dar sequência à tarefa que está abraçando agora. A tarefa espírita é bastante desafiadora. O Herculano Pires, certa vez, ele disse que se o espírita soubesse o que é o centro espírita, o espiritismo já seria hoje, quando ele fala hoje, é a década de 70, lá no século XX, né? Já seria, então, o maior fenômeno cultural da Terra, se o espírita soubesse o que é o centro espírita. Então, por vezes, nós estamos morejando no movimento espírita, mas não paramos para considerar a potência que nós temos à nossa disposição. E quando aqui foi falado várias vezes, é mais um ponto de luz, esse conceito ele se torna concreto quando nós revemos assim mentalmente a descrição do ambiente em que nós vivemos, feita por alguém que está na dimensão espiritual. E nós enxergamos do mundo o lado de cá. Os nossos sentidos físicos captam estímulos do mundo físico. Mas pela psicografia de Chico Xavier, André Luiz, na sua série A Vida no Mundo Espiritual, que é uma série composta de 16 livros, ele descreve em muitos pontos o cenário em que nós vivemos, visto da perspectiva de quem está vivendo em espaços dimensionais diferenciados depois de perder o corpo físico. André Luiz, ele quando desencarnou, ele experimentou as agruras do espaço imediato aqui, da nossa circunscrição, que é chamado na literatura que ele assina umbral. Umbral é o limite da porta. Quando você vai entrar em algum ambiente ou vai sair de algum ambiente, você passa pelo umbral. Então isso é uma visão também simbólica. Quando você sai da Terra no processo da desencarnação, você atravessa esse espaço dimensional mais próximo da Terra, que é descrito como um espaço sombrio. Por que o espaço dimensional psíquico nosso é sombrio? Então, esse conceito, ele vai pedir que a gente rememore o ensinamento que Allan Kardec inclui em A Gênese, quando ele estuda a questão dos fluidos. E ele nos fala dessa energia primordial que é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal
é a maneira como Kardec designou essa forma de energia que gera tudo que é material e que preenche todos os espaços do universo. Não existe o nada. Todos os espaços estão preenchidos de fluido cósmico. E ele nos diz assim: o fluido cósmico ele não tem propriedades próprias, mas ele assume características a partir das inteligências que o fazem vibrar. Então, como nós habitamos um mundo de provas e expiações, nós habitamos um mundo que é predominantemente povoado por seres espirituais ainda muito mais próximos do início da caminhada evolutiva que do final. Nós somos espíritos que já saímos da primitividade, não somos mais seres primitivos, já estamos produzindo cultura, e já tem um bom tempo que nós somos capazes de produzir cultura, mas o nosso momento evolutivo ainda está muito distante do desenvolvimento da fraternidade, do amor, conforme Jesus exemplificou. Então, como somos seres ainda nessa condição espiritual, a nossa irradiação fala dos sentimentos que nós trazemos dentro de nós. Então, se somos seres assim, com esses pensamentos em tumulto, se os nossos pensamentos irradiam ciúme, inveja, cobiça e outras emoções e outros sentimentos que estão muito fundados no egoísmo que ainda nos caracteriza, no nosso orgulho, o que acontece? A nossa projeção mental gera uma ambiência em torno de nós que tem essas características. Distante ficam essas irradiações do que nós chamamos luz espiritual. Que a luz espiritual, ela expressa amor e saber. Nós não temos ainda amor no seu desenvolvimento e o nosso conhecimento é muito incipiente. Nosso conhecimento é restrito. Então, por isso, a ambiência do mundo de provas e expiações é uma ambiência escura. Falta luz. A luz está em potencial dentro de cada um de nós. Jesus diz assim: brilhe a vossa luz. Mas nós temos que fazer esse potencial se desenvolver, se desdobrar, se mostrar. É o esforço que nos cabe. Então, quando André Luiz descreve, ele vem de um espaço dimensional mais sutil, que congrega seres voltados ao bem, e ele vem em direção à nossa habitação, ele passa por essa zona de sombras que é designada como umbral, e ele se inquieta com a percepção desses espaços, porque essa energia assim caracterizada, ela é absorvida por nós. Ele fica inquieto, ele pergunta ao seu orientador, aquele que o acompanha, ele pergunta: o que são aquelas nuvens escuras? E ele diz assim: matéria mental negativa. Esta substância, ela penetra nos poros, nós a respiramos, nós a absorvemos e ela passa a circular no nosso psiquismo, no nosso organismo, gerando distúrbios físicos e psíquicos. Então, ele está inquieto no meio urbano, porque ele está no ambiente de uma grande cidade, e a sua inquietação tem sentido. Pelas ruas perambulam seres espirituais desorientados. As ruas estão permeadas de substâncias que ele caracteriza como matéria mental negativa. Nós estamos mergulhados nisto. Então, quando a gente fala ponto de luz, é por quê? Porque aqui nesse espaço
vai começar a ser cultivado um pensamento específico, que é diferente de todos os outros pensamentos, que é um pensamento de liberdade, é um pensamento que nos endereça ao entendimento da vida por um prisma que nos distancia do medo, da insegurança. O Espiritismo nos orienta que Deus é o Criador de todos nós, é um Pai profundamente amoroso e que distribui fartamente as suas bênçãos. É isso que o Espiritismo ensina. Contrariamente a outras vozes religiosas, o Espiritismo não diz que nós devemos temer a Deus, porque Deus, Ele não nos pune, Ele não nos vigia, Ele está presente no universo como o Pai amoroso e bom que acolhe e ampara sempre. Nós é que nos distanciamos de Deus, não Ele está distante de nós. Então o Espiritismo, com esse pensamento voltado ao entendimento da vida, por esse prisma de liberdade, de construção, de novas chances sempre, ele desamarra uma porção de ataduras que aprisionam os nossos pensamentos e ele nos liberta. Esse pensamento livre, ele cria algo diferenciado no psiquismo e no ambiente que nos acolhe. Por isso que quando André Luiz vai chegando perto de uma unidade espírita nessa cidade que ele visitou, ele sente um alívio, porque ele percebe naquele ambiente a mesma vibração sutilizada e luminosa da cidade espiritual onde ele está presentemente habitando. Ele diz, é um posto de nosso lar na terra, porque aqui pode se implantar o mesmo tipo de radiação que tem lá, porque ela é consolidada pelas vibrações das pessoas que estão aqui, pela intenção de buscar o esclarecimento, pela movimentação no sentido da prece sincera a Deus, pela doação do seu tempo sem interesse nenhum de ganho imediatista. Numa instituição espírita não há ninguém remunerado para fazer o que faz. Nós estamos aqui por um interesse idealista em participar dessa seara. Nós fomos chamados de alguma forma, esse chamamento ecoou dentro de nós e estamos aqui porque atendemos ao chamamento, nós acolhemos o convite e o nosso coração é que nos traz. Considerem isto, é muito diferente, é muito diferente. Então você está num ambiente por uma livre determinação e um desejo de contribuir, de trazer algo que você tem, um talento, o seu tempo, o seu abraço, o seu olhar, a sua presença, a sua energia. E isso espontâneo, nascido do coração, gera um ambiente totalmente diferente. E esse ambiente, ele é potencializado por mentes que já estão mais avançadas do que nós, e porque nós criamos esse campo magnético, conseguem atuar sobre o campo magnético e sobre nós, fortalecendo nessa direção. Por isso que quando nós temos inimigos invisíveis, eles vão criar empecilhos para a nossa participação. Eles vão fazer de tudo para que naquele dia da reunião a gente não consiga vir, a gente não se libere dos problemas que acontecem. Eles vão criar fórmulas para que nós não possamos adentrar o espaço onde a vibração do outro fortalece a nossa. Eles vão nos situar à distância disso, entre seres, ao contrário, que criam
âncoras e impedimentos, porque é a forma de enfraquecer. Quando nós nos unimos, nós nos tornamos fortes. E essa união é fundamental na rede que está se construindo no nosso país, a fim de que o Brasil realize a sua missão. A missão do Brasil é divulgar para o mundo que o Consolador está na Terra. Essa é a missão do Brasil. E não por acaso se criou aqui, no nosso país, uma extensa rede de mais de 14 mil instituições. Pensa isso, gente. São mais de 14 mil espaços como estes. Este aqui, na simplicidade da possibilidade financeira do grupo que organiza, mas não importa essa aparência física, não é isso que mais importa. Importa é o tipo de energia que se movimenta nesse espaço. E é um observatório astronômico. Ele está conectado aos outros observatórios astronômicos. Todos estão conectados. E todos estão sob a égide de seres muito mais elevados do que nós, porque o projeto é de Jesus, não é nosso não. E por ser o projeto de Jesus, que as nossas inferioridades não impediram que durante o século XX essa rede se construísse. E ela está pronta sobre o nosso país. E cada unidade espírita, no espaço em que ela se planta, faz a diferença. E aí eu estou com o Herculano Pires mesmo. Às vezes, a unidade se fecha em si, entre aqueles que a frequentam, porque nós não entendemos o papel da casa espírita. Mas se nós entendermos o papel da casa espírita, toda a energia que aqui se movimenta vai extrapolar essas paredes e vai ganhar o mundo em torno e vai fazer uma grande diferença no cenário da sociedade que acolhe essa casa. E se as casas espíritas de uma cidade se unem, nós vamos ter uma potência imensa na sustentação energética desse espaço que nos acolheu nessa encarnação. Então, veja, os observatórios astronômicos estão colocados, né? E os tarefeiros de cada um já estão nos seus postos. Cabe o intercâmbio com os vizinhos e cabe o intercâmbio em todo o estado. Esse é mediado pela Federação Espírita, pela diretoria que hoje está à frente dos trabalhos da Federação, porque a Federação não é aquele prédio que está em Vitória. A Federação não é a diretoria que eu represento. A Federação somos todos nós. Aqui tem um espaço que reúne parte da Federação Espírita do Estado. Todos nós compomos esse universo que se movimenta sob as bases da doutrina espírita, buscando a conexão com a Federação Espírita Brasileira, que coordena os esforços nacionais e que já consegue reunir no seu Conselho Federativo Nacional todos os estados do Brasil. Nós estamos em rede. E essa rede, daqui para frente, ela vai se tornar cada vez mais forte, porque novas unidades estão sendo criadas. E em cada ponto é luz, é a luz do conhecimento espírita, é a consolação espírita que se apresenta, irradiando em torno e conectando esses fios que são invisíveis ao nosso olhar. E nos tornando cada vez mais seguros do que se deve fazer, como fazer. Tudo é resultado de consensos, de conversas, de debates, na busca da construção coletiva. Um indivíduo sozinho pode muito pouco, mas se nós nos unirmos e se nós nos fortalecermos por esse pensamento construído coletivamente, a doutrina
doutrina vai se tornar o maior fenômeno cultural desse país. Porque esse país tem que dizer para o mundo que o Consolador já está presente na Terra. Ele foi prometido por Jesus, a promessa está cumprida. Cabe agora a notícia chegar, para que o mundo entenda que nós não caminhamos para o caos. Embora o momento seja muito difícil, nós estejamos vivendo turbulências muito grandes que nos tornam muitas vezes inseguros, nos fazendo descambar para a tristeza, a depressão e outras angústias e ansiedades. Se nós atentarmos para onde estamos e o que se nos pede, nós vamos superar todas essas dificuldades e vamos prosseguir para o alto. E eu lembro também, nesse momento, de outro grande tarefeiro espírita que viveu um tempo mais desafiador do que o nosso, que foi Leopoldo Machado. Leopoldo Machado viveu a primeira metade do século XX, foi um grande batalhador do espiritismo, mal compreendido na época em que ele viveu, porque o seu pensamento estava projetado para um futuro que as pessoas ainda não alcançavam. Basta dizer que no tempo que Leopoldo viveu, as casas espíritas não tinham a presença de criança nem de jovem. Era só adulto e geralmente era o adulto masculino que participava. As mulheres também não tinham muito espaço. Então Leopoldo foi aquela voz que falou da importância da participação feminina, que falou da importância do acolhimento da criança e do jovem e da movimentação da arte para divulgar a doutrina espírita. Foi um tempo difícil para ele, ele foi mal compreendido. E na época ele criou uma metáfora da casa espírita que eu acho assim, muito bonita também. Ele diz que a casa espírita é um clube de espiritualidade para os adultos e escola de moral cristã para a criança, para o jovem. Eu gostei quando ele falou clube. Tem gente que acha ruim a palavra clube, porque casa espírita tem muitos aspectos, né? Casa espírita é escola, casa espírita é hospital, casa espírita é oficina. Ela tem todos esses aspectos. É o templo. Ela oferece uma gama de possibilidades. Mas quando o Leopoldo falou clube, me veio à mente uma coisa interessante. Ninguém vai a um clube assim, com esse estado de espírito. Ah, meu Deus, que chato ir ao clube. Você vai? Não vai. Ninguém vai, né? Quando você resolve ir para o clube, você resolve porque você sabe que lá você vai encontrar amigos. Você vai partilhar coisas com amigos. Você vai num estado de espírito de alegria, preparado para um esporte, para uma atividade cultural, para um compartilhamento. Então você vai com um psiquismo cheio de coisas boas quando você resolve ir para o clube. Então quando ele fala clube, ele está remetendo a essa energia de compartilhamento e alegria que deve estar aqui. Porque já viram como às vezes a pessoa assume uma postura caricata quando vai para a religião, né? Aí faz uma cara de santo, aí bota uma postura de santo, né? De sério, circunspecto, sombrio. Não é esse o espírito. Não é esse o espírito. E se a pessoa vem com esse espírito achando assim, eu tenho que ir, porque se eu não for lá tomar um passe, eu fico mal. Aí que piorou a história. A pessoa vem por obrigação. Não é esse o espírito. Então, um clube de espiritualidade, aqui se cultiva o pensamento espiritualizante, o conhecimento espiritualizante, o contato com o mundo espiritual, naquilo que o mundo espiritual tem de melhor para nos oferecer. Aqui se cultiva. É com alegria que a gente deve vir para a casa espírita e trazer também a nossa contribuição
contribuição. É isso que eu acho bonito na definição do Leopoldo. Porque se o adulto que está na casa espírita tiver esse pensamento e essa energia, toda criança e todo jovem vai querer vir para a casa espírita. Porque vai encontrar aqui um espaço diferenciado, com uma oferta de coisas boas, de fruir a música espírita, o teatro espírita. Quanta coisa boa é possível fluir dentro da casa espírita. Saber as respostas para as perguntas que nos inquietam, que nos enche de angústia. Não é uma maravilha? Alcançar esse conhecimento que nos estrutura, que nos fortalece. Então, é isso que tem que ser a casa espírita. Esse espaço que nos acolhe, que nos oferece tantas bênçãos. Então, a gente só pode ficar muito feliz, né, Luísa? Eu fico muito feliz mesmo de estar aqui participando com vocês desse momento. Estou certa de que teremos muitos momentos à frente de partilha dessas bênçãos todas. Eu quero trazer para vocês o convite para que vocês participem conosco do 13º Congresso Espírita. O conjunto de observatórios astronômicos precisa ter os espaços dos congressos também. Esse Congresso Espírita vai trabalhar o primado do espírito e as transformações sociais. Nós vamos ter a participação de grandes conferencistas espíritas brasileiros e internacionais que vão nos falar sobre como o espiritismo pode ser efetivamente essa ferramenta que vai nos ajudar a transformar a sociedade em que nós vivemos. Então nós vamos trabalhar vários aspectos das transformações que precisam ser implementadas na sociedade e vamos contar com a presença do presidente da FEB, Jorge Godinho, vamos contar com Haroldo Dutra Dias, Rossandro Klinger, Andrei Moreira, André Luiz Peixinho. São pensadores, conferencistas que têm grande contribuição a dar. E nós temos também muita gente que é daqui do espaço também do Espírito Santo, que são trabalhadores desta causa, que vão oferecer também resultados de estudos, de experimentos, de trabalhos que estão em desenvolvimento aqui no nosso estado. Tem muita coisa acontecendo. Quem for participar do congresso vai poder trazer para a sua casa espírita muitas ideias novas e muito incentivo também. Então eu desejo à casa, na figura aqui da presidente da casa, muito sucesso, viu? Contem conosco lá da diretoria executiva da federação, que nós pudermos auxiliar, estamos à disposição, e que Jesus abençoe a todos vocês que vieram trazer energia para esse momento especial do começo das atividades. Essa energia vai ficar aqui, vai ser potencializada pelos trabalhadores de Jesus, nossos mentores, nossos guias, e vão reverberar em torno e fortalecer os companheiros que estarão aqui trabalhando, e cada um de nós, onde quer que estejamos, tenhamos em mente esse espaço, vamos irradiar as nossas melhores vibrações. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada pela atenção, pela presença de vocês. Fico muito emocionada com a Dalva falando, porque a Dalva é uma pessoa que desde 2004, é uma pessoa que eu admiro, porque desde 2004 foi quando eu comecei a frequentar o grupo de coordenadores do MS, né? Ainda acho que eu tinha mais ou menos a idade da Thaís, novinha, e lá no grupo, porque comecei o trabalho no Dias da Cruz, na época, com os jovens, e não tinha a mínima noção. E a federação, ela dá esse suporte para o coordenador, ela dá o suporte para a casa espírita, ela dá uma renovação anual com esse encontro de jovens, não só para o jovem, mas para quem está à frente do trabalho.
Eu aprendi muito com a federação e com a Dalva. A Dalva é uma presidente que está sempre presente nos eventos, inclusive com os jovens e coordenando, orientando os coordenadores. Nos renova saber que tem um evento e tem a federativa, que uma vez por ano traz todo um material, além de estar com o jovem, né, motivar o jovem. Não é só o jovem que sente a presença e o apoio da federação nesse momento. O coordenador de juventude, ele se sente renovado no MES. Não só com as energias que envolve aqueles 4 dias, mas também todo o material de trabalho, todos os estudos, tudo que dá todo um suporte para a gente desenvolver o nosso trabalho na Casa Espírita durante o ano. Então é muito importante, em todos eu sempre falo que eu defendo a minha praia, que é a juventude, porque é que eu mais estou presente, efetivamente, dentro da federação, com o Mazinho, com a Luciana, com o Pirola. Então, assim, é a frente que eu sempre estou mais presente. Mas a federação, ela dá esse suporte para todas as áreas. Então, é muito importante que todos nós, né, de todas as casas, estejam no congresso, sim, e também a cada frente de trabalho, o mediúnico, o doutrinário, a federação sempre está dando esse suporte. E parece que não, mas quando a gente recebe esse apoio anual, né, que, nessas reuniões, você tem essa renovação, você sempre troca experiência com o outro. Tem o apoio da federação e a troca de experiência. Às vezes eu encontro um coordenador lá do norte, eu tenho amigos lá, coordenadores do norte do estado, de outros lugares, que só é possível nesse momento. A gente tem que se unir aqui em Guarapari, mas a gente também tem que conhecer a realidade de outros lugares para aprender. Então, essa oportunidade que a federação sempre nos dá, assim, eu admiro muito você, Dalva, porque você sempre não está só... igual você falou, a federação não é aquele espaço lá, a federação está em todo lugar. Eu agradeço você, a sua presença hoje e estar aqui com a gente nesse momento. Obrigada. Boa noite. Fizeram presente a alguns amigos que sempre estão conosco e deixou algumas mensagens. E hoje também estamos em festas. Todos os trabalhadores e organizadores desse projeto festivo junto com todos. A SEM, Sociedade Espírita de Muxaba, tem o propósito da assistência social nesse bairro tão populoso e carente de atenção e carinho. A solidariedade de muitas instituições tem dado consolo para muitos dessa região. E por esse motivo, o motivo da unificação do Espiritismo com outras religiões, que a SEM irá trabalhar. Os trabalhadores estão chegando e os que necessitam de energia espiritual, do contato, do abraço, do carinho, já estão consolidados à casa. Fazemos presentes para parabenizar e dizer que estamos no mesmo caminho e com o mesmo propósito. José Kleber, Fernanci, José de Pinditinga, Dr. Luca, Irmã Sheila, Irmã Flora e outros que preferem o anonimato. Um abraço e boa noite, José Grosso. Minha filha, quantas vezes você se pega em prece pedindo ajuda pelo que fazer, por que fazer e como fazer? Quantas vezes me perguntas coisas tão práticas, querendo resposta do óbvio? E você mesmo se responde. Você mesmo, filha, sabe como eu te responderia. E sabe sim, filha, o que fazer. Dizes que fui teu gigante, que se apoiou em meus braços, e muitas vezes disse que a carreguei. Digo, menina, está enganada. Você é e foi o meu suporte. Através de sua persistência, eu aprendi muito. Através do seu esforço, pude trabalhar e consolar corações de muitas mães, de muitas famílias, menina. E principalmente o meu e da Valdo. Por crianças como você, podemos divulgar e abranger a doutrina espírita.
Hoje, orgulho da mulher que você é, trabalhando, caminhando e levando muitos jovens assim como você. Sempre temos dívidas a pagar, mas o melhor pagamento de nossas dívidas é o trabalho no bem. Faça, minha menina, a diferença na vida de todos que entram nesse ponto de luz, onde fazem parte da presidência. Faça diferença na vida deles. Orgulhe-se de você. Sua família biológica, orgulhe-se de você. Sua família espiritual, viva por você. Tens todo apoio. Tenha a fé que precisa. Tenha amigos. Tenha coragem. Faça gerar luz. Um fraterno abraço no coração de seu pai, Geraldo Cruz, com a permissão de seu pai Paulo. Muita luz. Fica emocionado, né? Dois informes aqui que eu me lembrei agora. Primeiro, registrar que tanto a Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas quanto a Sociedade Espírita de Mutsaba estão mobilizados no Congresso. Então nós estamos, junto com Allan Kardec e outras casas, organizando uma caravana para alugar uma van ou ônibus. Então é interessante, Dalgisa, que a gente se una para facilitar a locomoção daqui para Vitória, viu, Dalva? A turma está animada aqui e vai estar presente no Congresso. Inclusive a equipe aqui da Sociedade Mutsaba, a Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, Kardec, a Portal da Luz, a Delícia nunca falta, Então, já deu assim com o dedo, você sabe que ela não falta. Então, o pessoal do Estado da Máscara, então, só lembrar que está lá estamos unidos aí no Congresso. Realmente congregar é fundamental para a gente, lembrar que a federação continua em Guarapari. No domingo, às 9 horas da manhã, teremos o nosso Eliomar Borgo, que é um trabalhador dedicado do departamento mediúnico da federação, e ele vai